Fala aí pessoal, o seguinte, Nasdaq batendo top histórico, S&P 500 próximo das máximas e Bitcoin voltando a subir. Tem gente que acha que o mercado ele vai subir reto até o infinito, mas sabemos que o mercado não funciona assim. Se você está entrando nessa euforia, cuidado, porque a armadilha vem logo depois. O mês de julho está chegando e sim, pode ser um mês de alta e pode ser bem bonito, mas a gente já está numa fase clássica de realização. Essa é aquela fase onde o mercado ele dá sinais de enfraquecimento da tendência de alta, mas ao mesmo tempo ele mantém a estrutura de alta. Em qualquer valorização, o povo esquece da realidade e quando vê a grande correção já está na porta e vem logo em seguida. Por isso hoje eu vou te mostrar quais são as 4 fases que sempre aparecem antes de uma reversão da alta para baixa no Bitcoin. Nós estamos na terceira fase. Além disso, eu quero te mostrar até o final do vídeo quais são os meus alvos para comprar Bitcoin lá na frente e qual é o meu plano agora, porque quem não se preparar vai ficar pelo caminho mais uma vez. Então já deixa o like na confiança, se inscreve no canal e comenta aqui o seguinte: você está preparado para o mês de julho? Qual é o seu plano? Você está realizando lucro ou você está comprando mais agora? Comenta aí que eu quero saber. Agora bora pro vídeo sem enrolação. Faz um pouco mais de 2 semanas que eu soltei esse vídeo falando sobre o meu plano e como que eu iria fazer a saída para depois uma reentrada no mercado no futuro, né? Será que esse plano se mantém igual? Será que ele mudou? Eu quero dar uma atualização rápida para vocês no contexto em que estamos agora. Puxando aqui rapidamente o preço do Bitcoin, já estamos há 3 dias consecutivos em recuperação, né? Nós tivemos essa queda até os 98 mil dólares e agora o Bitcoin já está ali na casa dos 107 mil dólares mais uma vez, buscando aqui a região do topo do canal 110 mil. Será que o Bitcoin ele vai fazer um rompimento deste canal para continuar subindo e buscar os 120 mil dólares? Ou será que ele vai bater aqui mais uma vez para depois voltar a cair? É sobre esse cenário que eu quero conversar com vocês, porque nós estamos numa fase bem complexa nesse momento. Por enquanto, meu cronograma para 2025 e 2026 é mais ou menos esse, né? Sendo o segundo trimestre desse ano positivo, como eu já havia falado no primeiro trimestre, né, sobre esse plano. Então temos os meses de abril, maio e junho e o início até metade de julho positivos. Então tudo isso segue da mesma forma e da metade para frente de julho, né, sendo julho, agosto, setembro e um pedaço aqui de outubro, meses negativos, onde a gente pode ter uma correção maior no Bitcoin e também nas altcoins. Depois disso, aqui no Q4, de outubro, novembro, dezembro e quem sabe janeiro do ano que vem, nós teremos mais uma vez meses positivos, né? Muita gente está falando sobre bear market, né, que o ciclo vai terminar em setembro, porque daria mais ou menos o término do ciclo, mas na minha opinião não temos ainda sinais para acreditar em um bear market a partir de setembro. Apenas um sinal de uma correção um pouco maior, que vai durar alguns meses, mas também vai dar chances de comprar Bitcoin mais barato, porque hoje ele está caro, na minha opinião. Aí depois, lá em 2026, né, de janeiro, fevereiro e março, né, de metade de janeiro para frente, podemos ter novamente meses negativos. Então, na minha opinião, essa alta que estamos vendo do Bitcoin, né, recuperando dos 98 mil, pode ser o último rally que nós vamos ver até a metade de julho. Então, o Bitcoin ele já rompeu sua máxima histórica nesse último mês, bateu os 112 mil dólares e ainda está mantendo sua estrutura de alta. Ainda temos institucionais comprando e acumulando Bitcoin, né? Vocês veem aí MicroStrategy comprando, a MetaPlanet comprando, ETFs também fazendo compras de Bitcoin. Então os institucionais ainda estão acumulando. Mesmo agora, o Bitcoin ainda tem potencial de alcançar uma nova máxima histórica, mas está ficando cada vez mais difícil, ainda mais depois que ele entrou nessa fase aqui lateral mais complexa. Ou seja, não é nada garantido aquele alvo dos 120 mil dólares, né? Ele até pode chegar em julho, mas hoje já ficou mais difícil disso acontecer, porque muitas pessoas estarão vendendo ali entre os 110 e 112 mil dólares. É sempre importante lembrar que mesmo hoje, estando em um cenário positivo, a alta ela não dura para sempre, e hora ou outra o mercado reverte para uma pequena tendência de baixa mais uma vez. Só que antes de fazer uma reversão, o mercado ele passa por 4 fases, sendo essa daqui a primeira fase, essa daqui a segunda fase, esta daqui a terceira fase e esta daqui seria a quarta fase, que é a fase de baixa. A primeira fase já passamos, que é uma alta explosiva com duração de 40 a 60 dias depois de uma correção de 30%. Então o Bitcoin ele engata uma alta muito forte, né, que toda semana, né, nós vemos um preço cada vez maior do Bitcoin. Já passamos por essa fase e essa é a fase 1. A fase 2 é a fase de lateralidade com o aumento da volatilidade. Então o Bitcoin ele perde a sua força de alta, começa a ficar mais lateral e perceba que a alta já não é mais em linha reta, ele faz altas mais laterais, só que ao mesmo tempo ele perde um pouco da sua força e fica praticamente nas médias de mesmo preço, né? Não atinge novas máximas. Ao mesmo tempo que ele tem semanas de quedas fortes, na outra semana ele já recupera toda a queda. Da mesma forma que ele recupera essa queda, na semana seguinte ele entrega mais correções fortes e agora nós estamos mais uma vez nesse processo de recuperação, voltando aqui para a região dos 110 mil dólares. Então neste momento o Bitcoin está na fase número 2, que é a melhor fase possível para iniciar o processo de realização de lucro. Depois nós vamos evoluir para a fase número 3, que é a fase onde o Bitcoin ele já atingiu os seus topos, né, já completou seu processo de lateralidade com aumento da volatilidade, né, ao longo do tempo ele vai fazendo altas mais fortes e quedas
quedas mais fortes, mas lembra que no final ele sempre está mais ou menos no mesmo preço aqui na média. E a fase número 3, ela vem logo em seguida, que é essa daqui, ó, que é uma redução da sua volatilidade ainda no processo lateral. Então perceba aqui que a volatilidade estava maior, depois aqui a volatilidade fica pequena, né, com barras bem pequenas e o preço também lateral. Por fim, evoluímos para a fase 4, que é a fase bear, onde o Bitcoin ele tem uma correção de 2 a 3 meses. Depois que ele passa por esse processo de lateralidade com pouca volatilidade, ele costuma inverter de tendência, aí ele evolui para uma queda que dura de 2 a 3 meses, né? Depois ele forma fundo para depois fazer mais uma vez esse processo. Aqui no gráfico do ano passado para o início desse ano fica muito claro as 4 fases, né? Primeira fase, alta mais vertical. Segunda fase, ele fica numa lateralidade, ainda atinge topos maiores, só que já perde a força e estrutura de alta. Depois de um longo período lateral, aumentando a volatilidade, ele passa por um processo de correção, onde ele fica lateral, mas com pouca volatilidade nessa região, e depois entrega uma inversão de tendência em um período bear, né? Onde ele fica alguns meses caindo, depois ele forma o fundo, para depois retornar à alta mais uma vez. Essa queda geralmente é de 32%, para depois ele entregar altas de 50% a 100%. Geralmente a alta que ele entrega é de 100%, né? Dessa vez ele entregou só 50% de alta, então a gente ainda tem espaço para entregar mais 50%, só que não agora, na minha opinião. A gente só vai fazer isso lá no final do ano, e aí eu já vou falar mais para frente sobre esse plano. Nesse momento, pegando aqui o preço atual, iniciamos o processo de alta mais vertical, agora estamos na fase número 2, que é a fase de lateralidade com aumento da volatilidade. Provavelmente na metade de julho em diante vamos entrar na fase 3, que é aquela fase lateral com diminuição da volatilidade, para depois uma inversão em agosto, setembro e outubro. Por que eu estou falando sobre isso agora e pedindo para vocês se prepararem? Porque pode ser que esse rally que estamos vivendo agora seja o último rally antes de entrarmos na fase 3, para depois da fase 3 aí sim iniciarmos um processo de inversão. Porque o Bitcoin ele já apresentou 2 sinais também de enfraquecimento dessa tendência de alta, que foi essa semana mais negativa, perdendo as mínimas da semana anterior, e essa outra semana, né, a última semana que tivemos, onde o Bitcoin ele fechou bem feio, também perdendo as mínimas das últimas semanas, né? Perdeu dessa e dessa semana. Só que essa semana que nós estamos vivendo agora, que veio essa barra linda e bonita, né? Ela basicamente rejeitou parcialmente a semana anterior. Tem que ver o fechamento no domingo. Mas já temos 2 sinais também de enfraquecimento além dessa fase mais lateral. E perceba o seguinte, quando o Bitcoin ele entra na fase lateral, ele não cai da noite pro dia, né? Ele não fica só algumas semanas lateral e depois já tem uma queda gigantesca de 32%. Isso leva tempo. Da última vez que o Bitcoin entrou nessa fase lateral, com aumento da volatilidade para depois uma redução da volatilidade, ele passou aí cerca de 97 dias nessa fase lateral antes de inverter a tendência. Aí quando ele inverteu do topo até o fundo, ele entregou 32% de queda. Nesse momento já estamos a 48 dias lateral. Não necessariamente ele vai atingir o prazo de 97 dias certinho ou 100 dias, mas o padrão ele rima. Ele não vai ser uma cópia, mas ele vai ser muito parecido. Pode ser que ali do dia 70 para o dia 90 a gente tenha esses sinais de inversão. Primeiro a gente tem que entrar na fase 3, né? Lembrando que não entramos ainda nessa terceira fase. Eu sei que esse vídeo para alguns vai gerar polêmica, né? O pessoal vai hatear, mas entendam o que eu estou falando. Aqueles que não escutaram em janeiro, quando eu informei nesse vídeo aqui que era a hora de sair do mercado e vender as altcoins e também realizar lucro, e as pessoas seguraram principalmente altcoins e pagaram para ver e se lascaram. Então eu estou avisando antes de tudo isso acontecer, tá? Ainda dá tempo de sair melhor do que se você sair lá na frente em agosto, na minha opinião. Mas nós estamos chegando próximo ao final da alta. A alta ainda não terminou, pode ser que o Bitcoin ainda atinja um novo topo histórico, só que agora está um pouco mais difícil dele alcançar um topo maior. Por isso você tem que fazer a realização. Então aquele fechamento semanal negativo que eu mostrei, ele já apresenta que a força vendedora está ficando mais forte mais uma vez. Essa lateralidade que estamos agora também é mais um sinal de que temos um enfraquecimento da tendência de alta. Por isso, o topo de curto prazo ele está próximo. Sobre o que pode acontecer no futuro, nessas próximas semanas, pode ser algo mais ou menos assim, né? O Bitcoin até pode romper o topo aqui dos 112 mil, alcançar um novo topo histórico e depois iniciar o processo, né, de lateralidade aqui para uma correção maior mais uma vez, chegando aqui nessa faixa verde eu já falo mais pra frente nos alvos. Sobre o ciclo de liquidez, né, muita gente gosta de falar sobre isso, né, para o aumento de preços do Bitcoin. Sim, tem toda a correlação, aumento de preços do Bitcoin com a liquidez mundial, e nós ainda estamos em um ciclo de expansão, provavelmente até ali 2026, né, depois pode ser que a gente entre mais uma vez num ciclo de contração, e geralmente é nesse período que temos bear market. Por enquanto, aqui em rosa, podemos ver que a liquidez ela está em fase de expansão, só que no curtíssimo prazo já podemos ver aqui uma leve queda na
na liquidez. Isso daqui demora para responder no preço do Bitcoin, mas se a gente viver mais uma vez um período como esse daqui, ó, como foi ali de setembro até janeiro de 2025, né, onde a liquidez ela faz um topo e aí ela começa a cair drasticamente, podemos viver de novo essa correção de 30 e poucos por cento que vivemos de janeiro até abril. Então agora a liquidez começa a cair no curto prazo, mas a gente tem que dar tempo para ela também. Se ela voltar a cair assim, ó, aí com certeza teríamos essa correção de 30 e poucos por cento. Com tudo isso que eu mostrei, saber a hora certa de realizar é fundamental. Só que também saber quando voltar a comprar é tão importante quanto. Por isso eu quero passar para você quais são os meus alvos possíveis para o Bitcoin em correção ou se a gente evoluir para um bear market, né, lá depois de setembro, porque tem muita gente falando sobre isso. Eu acho difícil virar bear market ainda. Só que antes de passar os alvos, pessoal, uma pausa rápida aqui só para te lembrar de uma coisa bem importante. Se você está aproveitando essas altas do Bitcoin para realizar lucro, igual eu já estou fazendo, lembra que ainda existe aquela regrinha de isenção nas vendas de cripto até R$35 mil por mês em corretoras nacionais, desde que seja feito tudo da forma correta. E para aproveitar essa regra de imposto, né, eu uso e recomendo a Crypto.com, que mesmo sendo uma corretora internacional, ela cabe dentro da regra das corretoras nacionais. Lá você tem classificado pelo Ranking Kai como uma das corretoras mais seguras do planeta hoje e ainda aproveita essa margem de isenção legalmente do imposto. Para você utilizar ela, tem link na descrição onde você pode ganhar um bônus aí de boas-vindas e também um QR Code aqui na tela que você pode escanear e ganhar o mesmo bônus. Aproveita isso e depois me agradece. Agora bora voltar pro conteúdo que ainda tem muita coisa pra gente falar. Sobre os alvos, tem alguns indicadores, né, que indicam quando o preço realmente está muito caro do Bitcoin no curto prazo. O primeiro deles é o MVRV. Quando atingimos um topo verdadeiro em 2024, $74 mil, o MVRV, ele atingiu essa região aqui dos 3 pontos. Já em 2025, no início do ano, em janeiro, quando o Bitcoin atingiu $109 mil, antes de uma correção de 32%, o MVRV mais uma vez tocou essa região dos 3 pontos. Nesse momento, o MVRV ele está evoluindo para essa região dos 3 pontos e está ali mais ou menos em 2.6. Ou seja, a gente ainda tem um pequeno espaço antes de atingir o topo verdadeiro deste momento antes de uma correção de 32% seguindo esse indicador. Mas uma coisa importante são as carteiras no lucro. Quando nós estamos nessa região onde mais de 95% das carteiras estão no lucro, essa é uma região que o Bitcoin está caro, não é uma boa região de compra. A melhor região de compra é depois de uma correção maior do Bitcoin, né, de 30%, 32%, quando temos uma queda nesse número de carteiras no lucro e cai ali para 85%. Essa costuma ser uma ótima região de compra em bull market, né? Se a gente virar para bear market, aí temos valores menores de carteiras em lucro, né? Caímos para 50%, 60%. Outra coisa importante, né, sobre sinais de entrada, onde é melhor comprar, onde não é bom comprar, é olhando as médias do Bitcoin. Repare aqui que nós temos 3 médias. Quando o Bitcoin ele está numa fase de alta expansão de preços, as médias elas se distanciam, principalmente a média vermelha se distancia da média amarela e da média verde. Já quando o Bitcoin ele entra numa fase de correção, em 2024 levaram 8 meses, ele se aproxima da média verde. Esse costuma ser o melhor ponto possível de compra. E isso aconteceu aqui 2 vezes, né? Ele tocou 2 vezes a média verde e mostrou ser fundo naquele momento do Bitcoin. Aqui ele fez um toque também na média verde e também foi um fundo do Bitcoin. E recentemente, na última grande correção que tivemos, o Bitcoin também tocou a média verde ali na região dos $78 mil. Também foi um ótimo ponto de compra. Neste momento, podemos ver que as médias elas já estão se distanciando, né? A média vermelha se distanciou da média amarela e da média verde. Ou seja, quanto mais distante essas médias estão umas das outras, melhor é para a realização. Só que note o seguinte, a média de curto prazo e a média amarela, ela já começou a enfraquecer a tendência de alta também, onde ela estava apontando para cima, né, na vertical, e agora ela já está mais lateral. Geralmente isso acontece quando estamos indo para o último rally de alta do Bitcoin, antes de entrar naquela fase 3 de lateralidade, né, com pouca volatilidade, e depois fazer uma inversão, onde as médias tendem a se aproximar mais uma vez, e aí o preço pode chegar ali na média verde mais uma vez, né. Hoje o preço está bem distante da média verde, né, mas sim, se a gente entrar num período de correção, o preço poderia voltar para cá. Por isso eu tenho alvos muito claros aqui. Nessa região que o Bitcoin está neste momento, é uma região de venda e é uma venda aos poucos, né, utilizando DCA. E essas regiões aqui, principalmente na média verde, vai ser uma boa região de compra, onde o preço ele vai ficar ali mais ou menos entre 84 até 76 mil dólares. Caso a gente vire para um bear market, né, venha algo pior, macroeconomia piore, coisa que eu não acredito para 2025, aí nossos alvos estariam mais abaixo. Seria nessa média branca, que é a média de bear market. Em um bear market, o Bitcoin chegaria nos 56, 52, ele poderia chegar até mesmo nos 42 mil dólares por unidade. Aqui também seria uma região de compra forte, mas essa em 2025 eu acho muito difícil de acontecer. Outra coisa importante sobre realização, qual é o sentimento do mercado? Por enquanto não entramos na fase de euforia. Essa costuma ser a melhor fase possível de realização e ainda não tivemos essa fase de euforia. Pode ser que essa fase fique reservada
reservada apenas para o final do ano, onde a gente tem uma euforia maior lá nos meses de novembro, dezembro e janeiro, assim como foi no ano passado. E aí sim podemos ter mais uma fase de saída e quem sabe o Bitcoin lá na frente esteja ali na casa dos 120 a 150 mil dólares por unidade. Então sim, a gente ainda pode ter esse alvo aqui dos 150 a 152 mil, mas isso fica lá para o final do ano se tudo ocorrer bem. Agora para o mês de junho e julho, eu não acredito que a gente chegue nesse valor. Pode ser que o Bitcoin chegue no máximo ali nos 118 mil dólares ou 120 mil dólares se a gente tiver muita sorte, tá? Só que quanto mais próximo de um topo histórico como 112 mil, ou se ele romper esse topo histórico, eu estarei realizando mais pesado para tentar comprar o Bitcoin próximo à média verde mais uma vez. Então qual é a estratégia prática de realização nesse momento? Maneira errada é vender tudo de uma vez, vender 100% ou vender 50% de uma vez e mais 50% em outro, né? Principalmente se o Bitcoin fizer qualquer correçãozinha nesse meio tempo. As melhores fases de vender são essas aqui, ó, quando ele está subindo. Agora que o Bitcoin está nessa faixa lateral, aqui seria um ponto de realização, aqui é um ponto de realização e nós estamos mais uma vez em uma semana de realização. Inclusive eu aproveitei hoje para fazer uma realização aqui nos 108 mil dólares. Só que eu não vendi 100%, fiz uma realização parcial. Você pode aí estabelecer metas, né? Vender 20%, depois mais 20% na outra semana, 20 e 20. Assim você sai parcialmente do mercado. Ou fazer vendas menores, né? 10%, 3%, 5%. Tem que ver o que cabe na sua estratégia. Mas não tente ficar segurando 100% para tentar vender no topo perfeito, porque muitas vezes você não vai acertar o topo perfeito e se ele iniciar uma correção antes do alvo que você acredita, você não vai realizar nada, vai ficar segurando tudo isso, aí ele engata uma correção de 30% e você perde o timing de realização. Por isso, realize aos poucos e os indicadores de realização. O índice de medo e ganância é um bom indicativo, né, da fase de ganância para a fase de extrema ganância, são boas regiões de venda. A principal região de venda é a fase de extrema ganância. Então, quando o preço ele chega nesta fase aqui, ó, você pode vender 5%, aqui, ó, mais 5%, aqui também, ó, vender mais 5%, ou aumentar a mão, né? O RSI é um ótimo indicador para isso também. Quando o Bitcoin ele entra nessa região de sobrecompra, você pode vender 20%, aqui, ó, mais uma vez, ó, venda de 20%, aqui outra venda de 20%, aqui mais uma vez, ó, venda de 20%. Repare, ó, que foram ótimos preços para fazer uma realização. Então, pegando mensagens de alguns alunos, né, cada um tem a sua proporção de realização. Olha só, para mim o Bitcoin tem proporcionado saques de 2% em média, importantes para investir no meu negócio. Isso para mim, é claro, tem sido extremamente vantajoso. Comprei Bitcoin em 25 mil dólares, comprei também 96 mil dólares e foi fazendo DCA de venda, né, e isso funciona muito bem. Então esse é um dos alunos do RCC mencionando lá seus pontos de realização. Para cada um vai ser um ponto diferente. Qual que é o meu plano para esses próximos meses, né? No curto prazo, identificar esses sinais de topo, realizar DCA de venda, fazer caixa em ativos com liquidez, planejar a realização até julho e a reentrada nos meses seguintes, principalmente no mês de outubro. Eu acredito que a gente tem uma boa janela de oportunidade para uma reentrada no mercado. No médio prazo, então, vai ser mais ou menos isso, ó, ficar 80% em caixa, 20% em Bitcoin, sair 100% das altcoins, eu praticamente já fiz isso, né? Já saí quase 100% das altcoins e aproveitar a próxima grande correção para reentrar no mercado, né? Essa correção pode levar alguns meses para acontecer. Ó, só por todo esse plano, se você não deixou o like, acho que já vale o seu like nesse vídeo, hein? Mas para executar esse plano, você tem que deixar de lado a emoção, tanto de ganância quanto de medo, para não ficar com medo de perder uma alta muito forte ou na ganância de achar que o preço vai subir infinitamente, aí você não realiza, perde o timing, o mercado vira, aí você fica com aquela dor, é a pior dor possível do investidor, de não ter realizado o lucro na hora certa, sabendo que era para realizar. Só um lembrete também para aqueles que querem entrar no RCC, nós fizemos uma reabertura de apenas 48 horas para aqueles que querem aproveitar essa chance de ainda surfar esse plano junto comigo. Também tem um link aqui para entrar nessa turma na descrição. Pode ser que as vagas já tenham se encerrado quando você clicar, porque a gente abriu por um curto espaço de tempo, com poucas vagas para essa oportunidade. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece do seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para você continuar atualizado e não cair nas armadilhas do institucional e do mercado. Então, concluindo, a gente pode ter algumas semanas de alta, o mês de julho pode ser positivo. Lembre-se que estamos em fase de realização de lucro, por isso não deixe a ganância dominar você. No mais é isso, te espero no próximo vídeo. Até lá!